Vamos lá, né? Invite. Vou copiar o link lá para o WhatsApp. Só pedindo. Demoliner. Tem mais uma mensagem aqui que eu não tô vendo? Ups. Tudo bem. Bom, como é que estamos aí? 13 participantes, acho que é isso aí. Então, o que nós estamos... Tá gravando, show de bola. Então, o que nós estávamos falando era sobre o módulo de elasticidade. Então, falou a diferença entre dúcteis e frágeis. Se alguém tiver alguma dúvida, bota no chat lá, ou bota no WhatsApp e tal, que a gente consegue trabalhar um pouco mais isso aí. Mas acho que é bem tranquilo essa questão do dúctil e frágil. Né? Quem vê coisa quebrando todo dia, ou quem gosta de quebrar coisa, sabe, consegue visualizar isso de uma forma mais legal. Né? Se tiver que dar uma martelada para entortar e outra martelada para quebrar, é o material dúctil. Né? Se na primeira martelada o negócio quebra, né, é porque é frágil. Esse é o conceito. Modularidade. Modularidade, tá? O modularidade é como se fosse um K da mola, a rigidez da mola, né? A rigidez do material. Então é chamado de módulo de Young também, certo? Ele diz respeito à inclinação da reta no ensaio de tração. Então aqui a gente tem dois materiais, por exemplo, este e este. Essa diferença de inclinação corresponde a dois materiais diferentes. Porque eu estava falando antes, né, de terminar a reunião, que para aços ele se mantém mais ou menos num valor estável, tá? Entre 190 até 207, 210 megapascal. Importante, o Shigley sempre considera 207. Tá? Então, qualquer exercício que você for fazer no Shigley e lá não diz o módulo de elasticidade de aço, você usa 207 gigapascal. Tá? Na vida real, a minha experiência, que não é muita, tá? Mas a minha experiência mostra que aços baixo carbono, o módulo de elasticidade, aços do Brasil de baixo carbono, o módulo de elasticidade fica em torno de 190 gigapascal. Tá? 190 gigapascal. Aços ligados, aços de mais responsabilidade, de mais carbono e tal, ele vai ali, ele dá um pulo lá para 200, 210 gigapascal, 207, né? Fica trabalhando nessa área. Mas essa diferença de aço de baixo carbono, ela é bem significativa. Ela é bem significativa para os materiais. Por que que para aço não varia tanto assim? Porque esse módulo de elasticidade está diretamente relacionado com a força entre os átomos. Né? Quanta força eu preciso fazer para afastar um átomo do outro? Então, como os aços são uma liga de ferro, tá? Ferro e com muito pouco carbono, o 1045 tem um monte de carbono. Não, o 1045 tem 0,45%. Né? 0,45%, é bastante. Então, imagina o seu chefe chegar para você e dizer, você teve um aumento de 0,45%. Né? Melhor que nada, né? Mas você vai ver que é um aumento, uma porcentagem pequena. Tá? Porcentagem pequena. Ou então faz assim, pega do teu salário e separa 0,45% para comprar cerveja. Né? Você vai ver que é pouca cerveja. Tá? Então, aços
não importa o aço que é, a tua modulosidade vai flutuar em torno do mesmo valor. Agora, se você trabalhar com alumínio, alumínio tem a modulosidade em torno de 70 gigapascal, tá? 70 gigapascal. Então, muda bastante, de 210 para 70 é uma variação significativa. Tá? Mas então, enfim, isso aí. Exercício do Shigley, modulosidade de aço, 207 gigapascal. Tá? Não precisa nem pensar. Bom, tensão do limite de escoamento, tensão última, tensão ruptura, tensão, eu não vou falar. É isso que eu queria falar de materiais. A diferença entre tenacidade e resiliência. Tá? Então, aqui a gente tem 3 materiais, A, B e C. Qual desses materiais é mais tenaz? Quais desses materiais é mais resiliente? O que vocês acham, pessoal? Bota no chat lá a resposta. Vocês imaginem. Qual desses materiais é mais tenaz? Quer abrir o microfone e falar? Também pode falar. O último, o C? O C é o mais tenaz. Ó, que só tem... Faz uma piada com cerveja, todo aluno já se prontifica, né? Agora, faz uma pergunta sobre a matéria. Ó, o Fagner já foi meu aluno, ele já está sabendo. Ó. O mais tenaz é o que apresenta maior área. Tá? Isso aí. A tenacidade, quem respondeu C também, acho, o Lima Duarte, teve alguém que abriu o microfone, não sei quem foi. Também tá certo, tá? A tenacidade está relacionada com a área sobre a curva, a energia absorvida em impactos. Tá? A energia absorvida em impactos. Uma forma para a gente comparar a tenacidade do material é calculando de forma literal a área sobre a curva. Tá? Ou fazendo, como mostra aqui, ó, uma integral, tá? Ou estimando como um trapézio. Então, essa aqui é a fórmula de área do trapézio. Base menor mais base menor, base maior, né? Base menor, mais base maior sobre 2, vezes a altura. Tá? Porque a gente calcularia mais ou menos, simulando isso aqui como um quadrado, tá? Um trapézio, um quadrado, calcularia a área, certo? A área sobre a curva. Então, se você tem 2 materiais e quer selecionar o mais tenaz, essa é uma equação legal para você distinguir 2 materiais. Tá? Observa que você tem tensão de deformação aqui, ó, o alongamento, tá? Esse E epsilon é o alongamento lá do ensaio de tração. Cadê aqui o ensaio de tração? Aqui, ó, o epsilon F, tá? É o alongamento. Então, olha só, para esse material, o epsilon F é uma diferença significativa. Então, esse cara aqui vai ser muito mais tenaz do que esse cara aqui. E aqui na curva dá para ver a mesma relação. É que diz, né, a parte C representa o comportamento mais tenaz, já tem a resposta aí no slide. Tudo bem. E qual é o mais resiliente? Como que a gente calcula a resiliência? A resiliência é a propriedade do material absorver energia, assim como a tenacidade. A diferença é que a tenacidade assume que possam existir deformações permanentes. E a resiliência é a propriedade do material tende a absorver energia sem apresentar deformação permanente. Tá? Então, a resiliência é a área sobre a curva da parte elástica. E a tenacidade é a área total sobre a curva. Né? Aí a área sobre a curva, se a gente considerar um material linear elástico, isso aqui é um triângulo. Tá? A parte elástica, material, a parte elástica, material, né, que está aqui. Aqui ó, até a proporcionalidade,
ela gera um triângulo. E a área de um triângulo é 1 meio base vezes a altura. Então, aqui 1 meio base e o epsilon y é a deformação na parte elástica. A deformação na parte elástica nada mais é do que o SY dividido pelo módulo da velocidade. Tá? Então, aqui está o epsilon y. E aí essa equação fica essa equaçãozinha aqui. Ó. Também é uma equaçãozinha útil se você quiser comparar a tenacidade de dois materiais diferentes. A tenacidade não, a resiliência de dois materiais diferentes. Tá? Observe que, como eu falei que aços não, o E, né, o módulo da velocidade não varia muito, a resiliência é proporcional à tensão do escoamento para aços, né? Então, segue essa proporcionalidade. Tá? Eu sempre falo isso em aulas, né? Quem está no ramo ramo executivo ali, de correr atrás de emprego e tudo mais, né? Deixar currículo, participar de entrevista de emprego, se buscam profissionais resilientes, né? O que é um profissional? Antigamente, quando eu comecei a procurar estágio, se procuravam profissionais tenazes, né? Com tenacidade, com flexibilidade. E aí, hoje em dia se utiliza muito o termo resiliência. Tá? Trazendo para a engenharia, o que seria essa diferença? Tenacidade é aquele funcionário que tu bate e ele aguenta. Né? O chefe bate no funcionário e o funcionário aguenta. Mas fica uma deformação permanente, fica uma marquinha, fica uma mágoa lá no interior do indivíduo. Né? Então, o profissional tenaz é aquele que resiste pancada, mas fica com uma mágoa. E o profissional resiliente é aquele que resiste à pancada, resiste aos impactos do dia a dia, e sem apresentar deformação permanente, sem apresentar mágoa. Né? Então, essa mudança de linguajar, de palavra, né? Ela tem muito significado por trás dela, se a gente quiser interpretar de uma maneira errada, que nem eu estou interpretando. Mas, enfim, eu acho bem interessante e te ajuda a lembrar do conceito de tenacidade e resiliência. Tá? Bom, de materiais é mais ou menos isso. O Shigley ainda... Professor, Pode dos falar. resilientes tem bastante. Tem uns que a gente bate e nem tá dando bola. É bom ter aluno resiliente. Fala qualquer merda assim e sai tudo certo. Né? Bom, o que mais que eu queria falar do material era sobre a dureza. Tá? A dureza é uma propriedade mecânica, ainda mais engenheiro raiz usa muito dureza, né? Especifica tudo com dureza. Tá? Por que disso, pessoal? Porque para aços, assim, para ferros fundidos também, né? Cast iron é ferro fundido. Mas para aços, a relação entre a dureza e a resistência mecânica é, vírgula, a grosso modo, né? Ou seja, de maneira geral, linear. Ou seja, quanto maior a dureza, maior o SUT, né? Maior a tensão última de engenharia. Tá? Maior a tensão última de engenharia. Não diretamente o SY, mas o SUT, né? A tensão última. E isso é muito útil, porque se a gente está trabalhando numa máquina, né? Quebrou uma máquina lá da China, tem que fazer uma peça. Que material que eu vou usar? Né? Vai lá e mede a dureza da peça. Baseado na dureza da peça, tu tem ideia de qual dureza tu tem que atender e qual material você pode especificar. Né? Então, propriedade útil para projetistas. Tá? Para projetistas. Quando a gente manda temperar o material também, a gente tem que especificar qual é a dureza que a gente deseja. E a dureza fica relacionada com a resistência mecânica do teu material. Né? Mas então vou especificar o mais duro possível.
Não tem problema. Só que lembra que quando você especificar o mais duro, a dureza aumenta a fragilidade do teu material. Então, você não vai ter material dúctil. Então, você tem que balancear muito bem esse jogo de propriedades. Tá? Essa relação com dureza vai fazer sentido também quando a gente falar de engrenagens. Tá? Lá, quando a gente calcular a resistência da engrenagem, tem uma fórmula que é relacionada à dureza. Certo? Quando a gente falar de fadiga, a fadiga é proporcional à resistência mecânica, a tensão última da engenharia. E a tensão última da engenharia é proporcional à dureza. Ou seja, quanto mais duro, mais vida em fadiga teu material vai ter. Tá? Vírgula, a grosso modo. Mas é uma relação bem prática para a gente ter. De materiais, o que eu tinha que falar é isso, né? Frágil dúctil, tenaz e resiliente e dureza. Tá? No Stigler tem bastante informação. Tem aqui, ó, o que cada material altera no aço, eu acho bem interessante. Tá? Isso, quando eu estudei, eu não tinha essa noção. Né? E aqui a gente tem, isso aqui eu também acho legal de mostrar. Para a mesma deflexão, eu tenho aço, baixo carbono, alumínio e ferro fundido. Então, se eu quero ter a mesma deflexão, ó, 20 milímetros, eu preciso um diâmetro de 20 no aço, um diâmetro de 25,7 no alumínio e 22,4 no ferro fundido. Não tem grande diferença, né? Tendo o mesmo diâmetro, olha só, legal. Eu vou ter 20 milímetros de deflexão no aço, 54,6 no alumínio e 31,5 no ferro fundido. O que muda é o módulo de elasticidade. Tá? Mesmo coeficiente de segurança. Né? O aço 20, o alumínio 21,65 com uma deflexão de 39. Mesmo coeficiente de segurança. Os dois vão resistir o mesmo tanto. Mas o alumínio vai ter uma flexão maior. Tá? E o ferro fundido ali, ó, uma flexão menor. Certo? Eu tenho um WhatsApp aqui comendo. Vou tentar fechar aqui. Depois eu respondo, tá? Não vai mais incomodar. Tá, então, essa é uma comparação bem legal da gente fazer com materiais. E aí o Shigley mostra ainda alguns gráficos de bolhas aí para seleção de materiais, né? Como a gente faz uma seleção de materiais. Então tem uma técnica por trás desses gráficos de bolha. Vai conseguir ver na aula, mas se vocês tiverem interesse, tá por aí. E aqui está a diferença entre um 1045, 1040 e 4140. Tá? O mesmo carbono equivalente, poderia até dizer assim, né? Mas quando eu temperar esses dois materiais, tá, eu vou ter perfis de dureza diferentes. Tá? Isso aqui é para dentro do material. Então, 1040 e 4140 apresentam a mesma dureza superficial. Então, o aluno vai pegar e dizer, o professor César falou que a dureza é proporcional à resistência mecânica. Então, se é a mesma dureza, é a mesma resistência mecânica. Aí você vai pegar o certificado material, tá? A resistência mecânica dá bem aproximada. Porém, quando você botar isso na tua peça, uma vai quebrar e a outra não. A culpa é do professor César, né? O que acontece, pessoal? Os elementos de liga estão no material, não estão aí à toa, certo? Elementos de liga facilitam a temperabilidade, ou seja, você consegue ter uma constância na dureza do material ao longo da profundidade. Você consegue temperar uma camada de têmpera maior, né? Dependendo do elemento de liga. Tá? Isso, claro, além de representar uma camada, ele dá maior facilidade, maior estabilidade do processo. Né? Material de elemento de liga. Isso aqui é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Você pegar uma 1040, temperar até a dureza de, sei lá, 55, né? Rockwell C, beleza. Eu vou pegar um 4140, vai ficar igualzinho.
quando eu medir a dureza na casquinha, vai ficar sempre igual, certo? Mas esse cara aqui vai ter uma resistência muito superior a esse cara aqui, né? Por causa desse perfil de dureza. Tá? A diferença de valor deles também é grande, né? Pode repetir, por favor? Eu digo, a diferença do valor deles também é grande, do 1040 para o 4140. Do custo? Isso. Sim, com certeza, porque o 4140 ele tem elementos de liga caros, né? Você tem cromo, você tem vanádio, você tem molibdênio, e isso tudo agrega bastante no custo. Além de agregar no custo, o aço, inclusive o aço está sofrendo aumentos significativos nesse ano, tá? Talvez devido à pandemia aí, mas ou a busca do mercado, as usinas acho que pararam bastante ali devido à pandemia e tem pouco material disponível no mercado, tá? Então o aço está sofrendo um aumento significativo. Mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero falar é o seguinte: o preço do aço é proporcional ao consumo. Então, aços que são de elevado consumo, eles são mais baratos. Tá? Então, além, claro, um pouquinho de vanádio não vai dar tanta diferença no custo. Onde é que está essa diferença? Está na produção, né? O pessoal tem que parar a produção de 1045 para fazer um lote de 4140, fica caro, certo? Se todo mundo comprasse 4140, ele ia baixar de preço, ele ia baixar de valor. Então, o custo do aço, claro, está relacionado aos componentes químicos, mas está mais relacionado com a disponibilidade, né? com a demanda do mercado. O que tem alta demanda tem baixo custo. O que tem baixa demanda tem um custo mais elevado. Só com a gasolina não acontece isso, né? Tu sabe que a gasolina, com a pandemia, baixou bastante o valor. Eu não sou economista, não estudo muito. É, Sim, mas tava sobrando gasolina, aí eles Baixou baixaram bastante o valor dela. agora voltou ao normal e a pandemia continua. Né? Mas assim, eu vou te dizer que se não tivesse a pandemia, a gasolina já estava beirando R$6 ao litro. Não duvido. No ritmo que ela estava subindo. Mas o ano que vem passa, pode ficar tranquilo. Ano que vem vai estar 7. E com essa pandemia, Brincadeira. até mesmo quem não sai mais tanto de casa, então não sai mais tanto de casa, não consome mais tanto gasolina. Não consumindo gasolina, ela automaticamente baixou o preço. Né? Então, eu acho que isso, enfim, foi legal. Né? Bom, então a gente já falou um monte de coisa hoje, na aula de hoje. A gente falou de tolerâncias ISO, a gente fez alguns exemplos. A gente falou sobre materiais, né? Falamos sobre tenacidade, resiliência. Falamos sobre gasolina, falamos sobre cerveja. E agora eu tenho mais 40 minutos e eu tô a 20 minutos na reunião, então ainda terminar a reunião mais um pouquinho. E eu tô tocando um pouco apurado para vocês, tá? Porque a gente tem bastante conteúdo para ver antes dos elementos de máquinas, né? Então tem essa parte de tensão, tem uma parte de flambagem, e aí depois a gente entra na área de dimensionamento de componentes, tá? Critérios de falha estática, critérios de falha dinâmica. Então, essa parte inicial ali de tolerâncias, eu acho que é mais uma introdução, uma revisão de conceitos, tá? Mas, enfim, eu trago elas porque eu acho importante. Para mim, no meu dia a dia, ter esses conceitos frescos na memória, na veia, né? Ter esses conceitos na veia ajudam e muito na solução de problemas simples de engenharia. E às vezes tu que engenheiro me responde isso, né?
E aí a resposta às vezes está numa questão teórica relativamente simples, né? Mas se você não tem esse conceito fresco na tua cabeça, você acaba não sabendo responder. Uma vez mudando de assunto também, dispersando um pouco, estava na fábrica e aí, enfim, tinha um magrão lá que tinha começado a estudar engenharia. Ele chegou para mim e disse: tu que é engenheiro, o vidro, a máscara de solda, ela absorve a radiação ou ela reflete a radiação? Aí eu disse: cara, só faz pergunta difícil, né? Aí eu lembrei de termodinâmica. Qual que é o conceito de termodinâmica? Energia que entra, energia que sai. Transferência de calor, né? Calor que entra, calor que sai, certo? Então, baseado nesse conceito, nessa lei da termodinâmica, o que eu respondi pro cara? Olha, se o vidro da máscara de solda absorvesse a radiação, ele iria aquecer. Ia ter que dissipar energia, dissipar calor de alguma outra forma. Então, é mais provável que ele reflete a radiação. Ele joga a radiação de volta para o meio ambiente. E o cara ficou pensando: tu sabe que tem razão. Eu digo, e nem eu imaginava que seria essa resposta, né? Eu disse, cara, é um conceito simples de termodinâmica que ajuda a matar essas charadas aí do dia a dia, né? E com isso é ao longo do dia inteiro, né? Qual que resiste mais? Será que aguenta? Tu que é engenheiro, e por aí vai, né? É sempre a mesma... como é que eu coloco a solda para não romper na fadiga? E isso enfim, é o dia a dia do engenheiro, né? Então, eu, para responder essas questões, eu utilizo desses conceitos base aí de engenharias bem frescos na memória, né? Boto na biblioteca, visito de vez em quando, relembro eles a cada semestre, né, que dou aula, enfim. E vamos seguindo e vamos tocando, tá? Bom, dito isso, então esses conceitos de materiais, esses conceitos de tolerâncias, né? Eu acho bem interessante você ter sempre essa revisitação. Dito isso, a gente vai entrar na parte de tensão, né? Tensão e deformação. Tensão é outra coisa que é difícil de explicar. Se alguém chegasse para ti e dissesse assim: tu que é engenheiro, me responde, o que é tensão? Força dividido pela área. Força dividido pela área. Né? Força dividido pela área. Essa salva muita gente. Salva muita gente. Aí, então calcula a tensão. Então calcula a tensão de um, sei lá, de um cubo de roda. Calcula a tensão de uma balança de suspensão. Calcula a tensão, que mais que os caras me pedem? Tinha um cara com dispositivo. Pensa numa noia, cara. Qual que é a tensão aí desse cara? Cara, força sobre a área. Mas assim, ó, no corpo, né, existem N forças. Quantas forças você conseguir imaginar podem existir no corpo? A geometria, ela não é linear, ela não é prismática, não tem uma área só. Eu tenho várias áreas, né? Conforme eu modifico o meu material, modifico a minha área. Então, nem sempre responder tensão é força sobre área vai resolver o teu problema de engenharia. Vai resolver o teu problema de engenharia. Então, eu sempre começo explicando tensão com essa batata aí, ó, né? Batata com várias forças, certo? E aí, para começar a explicar tensão, a gente pega essa batata e faz uma sessão teórica. Imagina que você está cortando essa batata ali bem no ponto Q.
certo? Fazer essa seção teórica. E aí, quando eu cortar essa batata, o que vai acontecer? E pegar meia batata, eu vou ter aqui, ó, reação, força e força. Para isso aqui continuar em equilíbrio, visto que se isso aqui está em equilíbrio, depois que eu cortei, ele tem que continuar em equilíbrio. O que é o equilíbrio? É aceleração igual a zero. Ou velocidade constante ou velocidade nula. Aceleração igual a zero. Então, visto que eu estava com o meu corpo, com tensões, né? E fiz uma seção teórica, eu não tirei as forças, né? Então, dentro do material, internamente ao material, eu vou ter que ter forças que equilibrem as forças externas do meu material, do meu componente. Então, de novo, a minha batata está submetida a N forças externas, né? Contato, gravidade, sei lá, força distribuída, força concentrada, tá? Forças externas. Qualquer seja a seção que eu faço, o corpo tem que manter o equilíbrio. Então, dependendo de onde eu faço a seção, irão existir forças internas que devem entrar em equilíbrio com as forças externas. Essas forças internas, vocês já viram elas antes, tá? Talvez não com esse nome. Vocês viram elas com esses nomes aqui, ó. Torque, momento, fletor, esforço cortante, força normal e força cisalhante, né? Então, quando vocês faziam uma viga, diagrama do momento fletor. O que é o momento fletor? O momento fletor é um momento, tá? Uma tendência de giro que existe interno do teu material, que equilibra, que deve estar em equilíbrio com as forças externas da tua viga. Tá? Então, esse momento fletor que vocês calcularam é uma força interna. É tensão? Não, ainda não é tensão, é só momento, né? Tem outra formulazinha que relaciona o momento com a tensão, que não é força sobre área. A gente já vê que tensão não é só força sobre área, tá? Não é só força sobre área. Dessa força interna, tá? Eu vou pegar um quadradinho infinitesimal. O que é uma coisa infinitesimal? É uma coisa tão pequena quanto a gente deseja que ela seja pequena. Ou seja, uma coisa infinitamente pequena. Infinitesimal. Ínfima, né? Titiquinha de nada. Tá? Eu vou pegar, então, uma área infinitesimal. Muito pequena. Nesta área, ao invés de ter várias forças internas, eu vou ter uma força interna. Tá? Uma força interna. Essa força interna eu vou decompor em três. Tá? Em três. Uma força, então, ó, de novo, estava aqui com a minha batata, fiz a seção, achei o ponto Q. Né? As forças internas na seção. Escolhi uma área infinitesimal e nessa área infinitesimal eu tenho uma força. Pá. E essa força eu vou decompor nos eixos cartesianos, x, y e z. Quem diz para que lado aponta x, y e z é você. Tá? É o engenheiro que está fazendo o cálculo. É o matemático que está dividindo o teu corpo. Tá? Talvez é o software que você está utilizando para calcular, mas isso é outra conversa. Tá? Então, desculpa, as coordenadas, quem define é o sujeito. Tá? E aí, baseados nas coordenadas que você definiu, a área que você cortou, você vai ter três forças. Uma força apontando para o
eixo X. Tá? E ó, observa, essa área, ela não é cortada em qualquer direção. Ela é cortada numa área perpendicular ao eixo X. Então, entre esta força e esta área, eu tenho 90 graus. Então, isso aqui a gente chama de tensão normal. Tá? O que é a tensão normal? É o limite força sobre área quando a área tende a zero. E observa que essa força é um vetor. Né? Ela acontece aqui, ó, num 3D. Eu vou decompor esse 3D em x, y e z. Então, a porção que fica perpendicular à área, ou positiva ou negativa, é chamada de força normal. A gente chama de sigma. Essa letrinha grega aqui, ó. Opa, essa letrinha grega sigma aqui. Normal ao plano. E em y e z eu vou ter duas forças cisalhantes. Tá? Duas forças cisalhantes. Uma aqui deitada no eixo y e outra deitada no eixo z. Beleza? Essas forças cisalhantes, elas acontecem de forma tangente à área. Tangente à área. Elas tendem a deslizar sobre a área, a cortar sobre a área. Então, a ação delas é totalmente diferente da força normal, que tende a mover a área a tracionar ou comprimir esta área. Então, essa diferença ela é fundamental que você entenda. Certo? Aqui eu tenho meu corpo, eu tenho minha força, vetor mais colorido. Se esse vetor estiver perpendicular, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar essa área ou empurrar essa área. Positivo, a gente trabalha com tração. Né? Eu tenho minha área. Positivo, quando ela tende a tracionar essa área. E negativo, quando ela tende a comprimir essa área. Tá? Esse é esforço normal. E os outros dois esforços que eu tenho são os esforços cisalhantes. Tá? Tendem a a distorcer a minha área. Então, isso aqui é uma versão top, uma versão mais robusta de tensão e força sobre área. A diferença é que eu estou separando o que é tensão normal de tensão cisalhante. Então, ó, tensão é perpendicular à superfície, sigma, tangente à superfície, tal. Tensão normal que sai da superfície é tensão de tração, positiva. Tensão normal que entra na superfície é tensão de compressão, negativa. A unidade é Newton por metro quadrado, Pascal. Tá? Para facilitar os cálculos, eu tá, aprendi assim na faculdade e uso assim até hoje. Eu utilizo megapascal igual a Newton por milímetro quadrado. Então, ao invés de trabalhar com Newton por metro, eu trabalho sempre com Newton e sempre com milímetro. Tá? E eu sei que a resposta sempre vai dar em megapascal. Por que disso, pessoal? Porque a diferença entre metro e milímetro é 10 na 3. 10 na 3 ao quadrado, não tem ao quadrado aqui, ó, é 10 na 6. 10 na 6 é igual a mega alguma coisa. Então, quando eu utilizo Newton e milímetro, a minha resposta já vai dar direto em megapascal. Podem fazer os testes que quiser, experimentem lá com os valores que vocês conhecem, enfim. E o cálculo fica muito mais simples. Muito mais simples. Eu, pelo menos, acho muito mais simples, né? Tu que é engenheiro,
quanto uma barra